E agora eu vou conversar com Ronald Macuco. O Ronald é analista da Pátria Agronegócios e a nossa conversa foi sobre pecuária de corte, produção de carne bovina. E o mercado pecuário da carne parece querer começar a melhorar para o pecuarista. Confira. Quando você olha a nossa carne exportada, o valor pago em tonelada e transforma isso usando o dólar de hoje, ou que seja o dólar de 4 semanas atrás, a realidade é bem distinta. Há alguém aí nessa cadeia que está ficando com uma rentabilidade ou um lucro que muitas vezes ele é um pouco desproporcional para a cadeia no atual momento. E isso impacta diretamente no bolso do pecuarista e também do consumidor. Porque se a gente fala que o consumidor brasileiro está com poder de compra no atual momento muito ruim, se a gente tivesse uma carne, então, colocada no atacado à disposição com preço mais barato, poderia haver um incremento a uma demanda. Então, são dois pesos com duas medidas, poderíamos dizer assim. Quando eu olho nossa carne exportada hoje, Antônio, você fez até um vídeo recentemente falando disso, é uma carne próxima a 4.400, 4.500 dólares média. Se a gente trabalha com 4.400 dólares, jogando um dólar próximo a 5,50, hoje chegou a ter dólar muito próximo a 5,70, essa conta chegaria num arroba em reais em torno, na exportação, em torno de 365, 370 reais. Mas qual é o valor pago ao pecuarista? É um valor aproximadamente, média São Paulo, um boi de 225 a 230 reais. Então a gente está falando aí de um valor que está ficando no mercado em aproximadamente 120 a 130 reais. Qual é a rentabilidade líquida do setor subsequente à recria e a engorda? Infelizmente, estamos falando aí de quase 65, 70%, depende do momento, um pouco menos. E como é que está a rentabilidade líquida da pecuária nesse momento, Antônio? Infelizmente, em alguns cadeias, vamos falar da engorda, o boi confinado está dando no máximo 7%, 8% no atual período. Então, temos que repensar e ver como podemos melhorar isso, como podemos distribuir os preços para que chegue no consumidor final, mas também que chegue no pecuarista. Pegando esse gancho do Ronald, o que a gente observa é o seguinte: você encontra isso em qualquer parte aí da internet, tanto pública quanto privada, esses números que eu vou falar. A arroba do boi em dólar, a nossa arroba brasileira, é a arroba mais barata dos mercados que produzem carne bovina no mundo. Eu posso trazer um número, Antônio? Pode. Hoje nossa arroba está em torno de 41 dólares. A média mundo está aproximadamente a 62 dólares. Tendo o país, então, que está produzindo uma carne, Antônio, a 80, 90, 100 dólares, uma média histórica do Brasil era 50 dólares, Antônio. Então, quer dizer que a gente, da média Brasil dos últimos anos, a gente está em torno de 8 dólares abaixo. O nosso pior preço, então, nós temos o pior preço do mundo hoje, 41 dólares. Quando eu olho para o Paraguai, é uma arroba de 48, Antônio. Então, para o segundo pior preço, nós ainda estamos 6 dólares, 7 dólares abaixo. Então, nossa arroba na média mundial é muito defasada. Não vamos nem falar do preço da arroba americana, da arroba europeia, da arroba na Irlândia. Não vamos falar disso, vamos falar do arroba média. Nós estamos hoje em torno aí, fazendo uma conta simples, 19 a 20 dólares abaixo. É bom lembrar, quando a gente fala que a nossa economia está derretendo, muita gente fala, você é pessimista. Não sou pessimista, não. Os números estão aí para quem quiser ver. Só para você ter uma ideia, o real, o dinheiro, a nossa moeda, já perdeu o valor desde janeiro até agora semana passada, sabe quanto? 10,24%. É muita coisa. Um país como o nosso, altamente produtivo, com basicamente tudo na mão para explodir, no bom sentido, está explodindo negativamente falando. A nossa economia, se não tomar um rumo diferente urgentemente, nós vamos quebrar, vai quebrar todo mundo, inclusive o setor agropecuário. Nós estamos vendo essa escalada do dólar aí, ela é péssima para o plantio da próxima safra. Ela é péssima para quem vai pegar empréstimo para poder plantar, para levar comida na mesa do brasileiro. Então está começando a ficar péssimo. Ruim já estava, está começando a ficar péssimo. E quando eu olho, se eu estou falando da soja e do milho, o insumo
que a gente vai semear, que a gente vai colocar no solo, ele é proveniente de uma importação que a gente faz. Mas e o insumo também usado na pecuária, Antônio? A ureia. Tudo importado. Então, resumo, a gente vai ter um custo passando diretamente para o pecuarista. E quando a gente volta na nossa primeira fala da rentabilidade líquida do setor exportador de carne, está nesse atual momento muito melhor do que está a da pecuária, na cria, na recria, na engorda, esse setor tem que ter um elo que a gente ajuste isso. A gente possa ver preço sendo repassado para o pecuarista na ponta, para que esse elo ande e a gente consiga se manter na atividade. Porque nessa toada, Antônio, a gente vai chegar em 2025 e 2026 com uma produção de carne menor do que foi no ano de 23 e 24, porque não há estímulo para estar na pecuária, não há estímulo para estar na agricultura, Antônio. Nas condições atuais, realmente o Ronald está cobertíssimo de razão. O que está levando a essa situação? Está levando que quando você vai lá na gôndola do supermercado, num açougue, você torce o nariz, você torce a boca. Você vai procurar uma proteína muito mais barata, que é o que está acontecendo com ovos de galinha, por exemplo. O consumo aumentou, inclusive o preço. Agora, precisa mexer na nossa economia. Se não mexer nessa economia, aí as coisas tendem a ficar ruim. Qualquer empresário de qualquer setor que você conversa com ele, a conversa é a mesma. A coisa está apertando e está ficando complicado de você tocar o seu negócio. O problema todo está na nossa economia. Existe uma crise mundial? Existe, mas todo mundo precisa comer. Agora, a nossa crise interna está realmente sem precedentes. Há um desafio que a gente percebe ele, há um desafio na atividade agropecuária no completo, soja, milho, mercado de fertilizante, revenda, cooperativas. A pecuária nesse momento, ela vive um momento que a gente olha algumas luzes no fundo do túnel, então há uma oportunidade também no mercado. Mas o que eu queria trazer aqui, talvez para a gente fechar a nossa fala, Antônio, há uma reforma tributária que nos próximos dias será votada, e aí que você olha no texto base, fala que não haverá taxação sobre o setor de carnes. Lá na reforma está isso no site do Gov. Não há interesse da reforma fazer isso, que aí compõe até a cesta básica, né? Alguns produtos de carnes específicos. Porém, o nosso atual governo, numa fala, num palanque ou numa entrevista em Minas Gerais, trouxe, Antônio, que há o interesse de taxar carnes nobres, cortes especiais. Porque ele fala que os populares, que seria aí o pé de galinha, o pescoço de frango, esses não podem ser taxados, mas um corte, como a picanha que se diz que foi tão prometida lá atrás, então a gente precisa taxar esse corte para que vê que sobre mais, para sobrar mais para a população. Se há uma taxação sobre um produto, a gente viu isso na Argentina e em outros países, o que acontece? Há um desestímulo total em produzir e lá na frente, em vez de ter produto mais barato, faz não ter produto no mercado. Então, os próximos dias, a gente vai ter várias coisas acontecendo, campanha política no interior para prefeito, o governo deve subir em alguns palanques para trazer, para ganhar voto e vai rodar isso, mas o principal ponto de atenção é essa reforma. Então, nossos parlamentares, população, bastante atento a isso, porque daí vai sair um direcional muito grande. Se a gente está vivendo hoje uma produção maior de carne, porque estamos abatendo fêmea, Antônio, e mesmo assim a população não está conseguindo aumentar o seu consumo, imagine quando essa oferta diminuir, Antônio. Isso nos preocupa e isso traz uma atenção no médio e longo prazo para a gente olhar também. Eu acho que de maneira geral está se jogando muita conversa fora e achando que tudo é muito simples, muito fácil de resolver. Só que é um complexo complicado, esse que nós estamos vivendo hoje. E eu bato mais uma vez na tecla. É preciso que nossos governantes coloquem o pé no chão, porque senão nós corremos o risco aí de, a curtíssimo prazo, de termos muito problema. Ronald, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Antônio. Uma excelente semana a todos. Que Deus nos abençoe.